O bairro da Lapa é muito tranquilo. Possui muitas ruas arborizadas, onde os moradores caminham tranquilamente. Numa dessas ruas, sem saída, morava um casal de velhos aposentados. E passavam os dias ocupados com o jardim, os pássaros na gaiola e a costura. Moravam na mesma casa que compraram quando se casaram. Viviam naquela casa há 40 anos. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e um quintal nos fundos e um jardim na frente, onde cultivavam rosas. Ambos têm 60 anos e esperam pacificamente a morte. Desejam que ela os leve junto para o descanso eterno, pois um não saberia viver sem o outro. Ali, eles criaram os 2 filhos e ambos moram no Canadá. Mas esqueceram que têm pais vivos e, apesar do descaso dos filhos, eles são felizes porque basta um ao outro. Começaram as vidas sozinhos e vão terminar assim. A aposentadoria dos 2 não estava dando para comprar os remédios caros que usavam. Então, resolveram alugar 2 quartos. Colocaram uma placa no poste e logo surgiram candidatos. O casal entrevistava os candidatos, querendo saber sobre os hábitos e costumes dos pretendentes. Escolheram 2 jovens e acertaram as condições do local. Bem, a vida seguiu seu curso normal. Agora, só quebrado pela presença dos jovens. Eles não eram de ficar muito em casa. Chegavam tarde e saíam cedo. Diziam que cursavam faculdade, um de direito e outro de engenharia. Mas os velhos nunca os viam estudando ou carregando livros. E nem mesmo livros nos quartos haviam. No entanto, eles pagavam aluguel pontualmente e não causavam transtorno. Às vezes, no final do domingo, os jovens ficavam ouvindo as histórias do casal, faziam algumas perguntas e se recolhiam. Os jovens notaram que ninguém visitava os velhos e ninguém telefonava para eles. Ninguém escrevia para eles e até mesmo os vizinhos os ignoravam. Os velhos davam a entender que eram sós no mundo. A casa era grande e espaçosa e ficava numa rua muito tranquila. E se vendida, renderia um bom dinheiro. Eles comentariam isso com os velhos e eles responderam que naquela casa estava a vida dos 2 e que ela fazia parte da história deles. E ela sabia todos os segredos. Havia presenciado todas as alegrias e tristeza dos 2, e que jamais venderiam a casa enquanto fossem vivos. Além do que, não precisavam de dinheiro. E depois que partissem, os filhos poderiam fazer o que quisessem com a casa. E pela primeira vez mencionaram a existência de filhos. Os jovens interessados perguntaram mais algumas coisas e logo perceberam que os filhos ignoravam totalmente a existência dos velhos. Então, os jovens se entreolharam e a sorte dos velhos estava decidida. Num domingo frio do mês de julho, os jovens entraram no quarto dos velhos e os 2 estavam dormindo. Eram 5 horas da manhã e, com os travesseiros, os jovens sufocaram os velhos. E depois desceram até a cozinha, saíram no quintal, abriram 2 covas, carregaram os corpos até as covas e os enterraram lá. Aliviados e satisfeitos, eles saíram. Andaram pela cidade e, quando estava anoitecendo, eles voltaram para casa. Tudo estava como eles haviam deixado. A semana passou
e a rotina da casa não foi quebrada. E para a venda da casa, eles precisavam forjar um documento de doação da casa para um deles. E só assim poderiam efetuar o negócio. Procuraram nos documentos pessoais dos velhos e encontraram papéis com assinaturas deles. Um dos jovens começou a praticar a imitação da assinatura para poder assinar o documento e reconhecer a firma em cartório. Um mês se passou e tudo estava indo muito bem. E no mês seguinte, começaram a acontecer fatos estranhos. A casa possuía um jardim com roseiras vermelhas, amarelas e brancas. As rosas começaram a desabrochar. No entanto, todas vermelhas e de um vermelho escuro, muito escuro e quase negro. No princípio, eles não notaram a mudança, mas num domingo, quando um deles estava olhando o jardim, ele notou que as rosas, antes de cores variadas, agora eram todas vermelhas, mas de um vermelho muito forte. Alguns jovens e namorados roubaram rosas do jardim, mas elas murchavam imediatamente após serem cortadas. E no fundo da casa, no local onde eles enterraram os velhos, nasceu uma planta. E quando abriu a primeira flor, exalava um perfume forte que invadia todos os cômodos da casa. Era um cheiro muito doce e enjoativo. Os rapazes cortaram várias vezes a planta, arrancaram pela raiz, mas ela sempre ressurgia, e cada vez mais forte. Uma flor fênix, e aquele cheiro os incomodava muito. No entanto, nenhum vizinho viera reclamar do cheiro da flor. 7 meses se passaram, e os rapazes mal ficavam na casa. Tudo os incomodava. Eles já haviam forjado o documento e estavam prontos para efetuar a venda da casa. Contrataram uma imobiliária e foi colocada uma placa no poste. A placa ficou 2 dias afixada e sumiu misteriosamente. A imobiliária colocou outra e sumiu de novo. Foram várias placas e todas sumiram. Resolveram escrever na parede o anúncio da venda e no dia seguinte não havia nada escrito. A imobiliária desistiu, pensando que os jovens estavam brincando com eles. Os rapazes procuraram outra imobiliária e os mesmos fatos se sucederam. Colocaram um anúncio no jornal do bairro e ninguém respondeu ao anúncio. Verificaram que o endereço e o telefone estavam errados. O funcionário disse que estava no ramo há 20 anos e que nunca havia acontecido um fato desses. Anunciaram de novo, saiu outro endereço e outro telefone publicado. Resolveram publicar no jornal de grande circulação. O endereço e o telefone também saíram errados. Num domingo frio do mês de julho, o telefone tocou às 5 horas da manhã. Um dos rapazes atendeu e uma voz que parecia estar vindo de muito longe disse que gostaria de comprar aquela casa e que dias depois ligaria para marcarem um encontro. Bem, ele voltou a dormir. E quando acordaram, um deles foi até o banheiro tomar um banho, fez a barba, ligou o chuveiro e a água morna caía mansamente sobre o seu corpo. Na cozinha, o outro preparava o café quando ouviu um grito vindo do banheiro. Era um grito horrível. Ele correu até o banheiro e a porta estava trancada, mas ela nunca trancava. Ele bateu e ninguém respondeu. Arrombou a porta e o banheiro estava nublado, cheio de vapor denso, e o outro jovem estava caído no chão do banheiro com queimaduras por todo o corpo. O rapaz levou seu amigo até a cama e, em seguida, ele correu para a farmácia mais perto. E então ele comprou pomadas para queimaduras
e quando voltou, o seu amigo não estava mais no quarto. O procurou pela casa toda e o encontrou do lado da árvore que teimava em não morrer. O carregou para dentro de casa e o colocou na cama. Passou pomada por todo o seu corpo e mais tarde ele acordou e contou que estava tomando banho com água morna quando a água começou a cair fervendo sobre o seu corpo. Ele tentou abrir a porta do box, mas ela não abria. Estava emperrada. A água caía por todos os lados e tentou fechar o registro. Ele fechava, mas a água continuava caindo. E não aguentando mais de dor, ele berrou e desmaiou em seguida. À noite, uma febre alta tomou conta do seu corpo e no outro dia ele amanheceu morto. O seu amigo carregou seu corpo até o quintal e o enterrou. Felizmente, era ele que sabia assinar o nome dos velhos e assim poderia vender a casa por qualquer preço e sumir dali. Na segunda-feira, ele colocou uma placa na parede e anunciou em todos os jornais. Esperou 2, 3, 4 dias e nada. O telefone não dava sinal de vida. E no domingo, às 5 horas da manhã, o telefone tocou. Uma voz fraca disse que desejava comprar a casa. Então, eles marcaram para a manhã de terça-feira seguinte. Aliviado, o jovem voltou a dormir. E quando acordou, foi para a cozinha preparar o café. E ao tentar abrir a porta da geladeira, não conseguiu. A porta estava emperrada. Ele forçou até que conseguiu abrir. E tudo, dentro da geladeira, estava congelado como se ela tivesse se transformado num freezer. E as coisas eram blocos de gelo. Assustado, ele foi até a sala e ligou a televisão. Estava passando um filme antigo com 2 velhos que sorriam para ele. Ele desligou a televisão, mas ela continuou passando a imagem dos velhos. Ele arrancou o fio da tomada e a imagem continuou na tela. Ele jogou a televisão no chão, foi até a porta da rua e não conseguiu abrir. Estava trancada. Ele tentou as janelas e estavam trancadas. Ele era prisioneiro da casa. Sentou-se no sofá e o coração batia acelerado. O seu corpo tremia e estava banhado de suor. Uma sede enorme invadiu a sua garganta. Ele abriu a torneira e não saía água. Ele correu para o banheiro, abriu a torneira, o chuveiro e nada. No outro banheiro também, nada. Ele desceu, entrou na cozinha, abriu a despensa para pegar uma cerveja e deparou com vários ratos mortos. Eles haviam comido toda a comida e roído as latas, e a mancha de cerveja derramada estava espalhada. Ele desligou a geladeira para descongelar os alimentos e bebeu o gelo derretido. E depois de horas, tudo continuava congelado na geladeira. Ele lembrou-se do telefone e ligaria para a polícia, mas o telefone estava mudo. 7 dias depois, a sede e a fome estavam atormentando a sua mente. Então, ele deitou-se. Lá fora, já estava escuro novamente, e só restava esperar a morte. Alguns dias depois, ela apareceu com os 2 velhos ao lado dela. E numa rua tranquila da Lapa, existe uma casa abandonada e os moradores da rua dizem que ela é assombrada. Eles contam este fato e também dizem que ninguém tem coragem de morar lá. Boa noite.